Bom dia, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que você esteja bem, que esteja tudo certo, que você esteja se cuidando para logo a gente voltar a se encontrar, certo? Então, hoje a gente chegou na nossa última aula do bimestre, né? Que é a nossa aula de revisão, tá? Então, o que eu vou pedir para você? Qualquer dúvida que você for tendo durante esse vídeo, anota e aí me manda no positivo on que eu vou estar respondendo vocês, ok? Então, vamos lá. Para você que esqueceu um pouco que a gente estudou todo esse bimestre, a gente teve 4 conteúdos estudados, certo? Então, o primeiro, a África. O segundo, o Oriente, Índia, China e Japão. O terceiro, a América e seus povos. E o último, povos do Brasil. Agora, a gente vai falar sobre África, que foi o nosso primeiro conteúdo, tá? Sempre lembrar, gente, a África é um continente, tá? Então, assim, ela é considerada o berço da humanidade, por quê? Porque as primeiras civilizações, acredita-se através dos estudos, né, que estiveram na África. Então, os primeiros povos surgem na África, por isso, o berço da humanidade. É o terceiro maior continente em extensão, então maior no tamanho, né? Ele está em terceiro lugar. A região norte da África ficou conhecida como África Setentrional. A região da África subsaariana tem o deserto do Saara, que é um deserto bastante famoso, né? E ele funciona como uma fronteira natural. Então, como eu comentei com vocês, o deserto do Saara, ele é um deserto bastante famoso, né? Até a atualidade, certo? Faz fronteira natural. E por isso aconteciam as rotas do Saara, tá? Então, ó, as caravanas cortavam o deserto, partindo do norte da África em direção à região subsaariana do continente, certo? Então, o que eles faziam? Eles levavam as especiarias de um lugar ao outro, certo? Então, ó, aqui eu fiz um esqueminha para vocês, né, sobre as caravanas do Saara. Então, o primeiro ali, quem participava? Quem participavam eram os mercadores árabes, os berberes e os povos nômades do deserto. O que eles levavam? Tecidos, temperos e armas, né? Então, eram as grandes especiarias da rota, tá? Como que eles se deslocavam? Com dromedários, né? Então, são esses camelos que a gente tem ali, que faziam com que eles fizessem essas grandes viagens, né? Como eu expliquei lá para vocês, esses camelos eles têm bastante resistência no deserto, então por isso eles eram utilizados, né? O que eles obtinham? Sal, ouro e escravizados. O principal que eles tanto queriam era o sal, sempre lembrar, o sal tinha um valor maior do que o ouro. Lembram que eu já expliquei nessa aula para vocês? Então, sempre lembrar, o grande destaque, o sal. Agora a gente vai falar sobre o reino de Gana, certo? Gana. Então, a localização atual é Mali e Mauritânia, certo? O governo era através da monarquia, tá? O surgimento, então ela surgiu no século IV. O reino surgiu com a união de vilas e povos de Sahel. O comércio, então, ó, eles ofereciam marfins, escravizados e ouro, e eles trocavam por cobre, búzios, tecidos, figos e sal. Então, o grande destaque, né, para o sal, tá? A religião era qual? Islamismo, cristianismo e o animismo, tá? Aí, agora a gente vai para Mali, então o reino de Mali. O governo era através da monarquia, né? Então, a localização atual, Mali e Mauritânia também, tá? Surgimento. O povo mandinga se estabeleceu onde haviam minas de sal e comércio de ouro. Então, lembra que eu expliquei lá para vocês que eles iam atrás dessa grande especiaria que era o sal? E aí surge esse reino, que é o reino de Mali, tá? Então, a agricultura, ela vinha da produção de milhete e inhame, que era a base principal da alimentação. A religião. Então, o rei, ele se converteu ao islamismo. A população não. A população se manteve animista, ok? Vamos falar agora de Songhai? Então, o reino de Songhai, a religião, islamismo e animismo também, né? Então, esse povo surgiu, antes ele era dominado pelo reino de Mali. Então, ele conquista a sua autonomia no século XIV. Então, o que acontece? Ele se desprende, né, do reino de Mali, certo? Expansão territorial. Então, ó, conquistou reinos vizinhos, como o de Mali,
dominando as minas de sal, que eram tão importantes, né? Além do comércio de escravizados e de marfim. Então, todo o comércio acaba indo para o lado de Songhai, certo? Só que aí ele tem o seu enfraquecimento. Então, ele foi derrotado pelos marroquinos, né? Então, eles vieram e dominaram todo o território. Então, agora a gente vai falar da nossa unidade número 2, tá? Então, a unidade número 2 é o Oriente, Índia, China e Japão. O principal destaque que a gente tem aqui são as especiarias, certo? Então, eu coloquei um esquema aqui para vocês dessas especiarias. Então, a gente coloca como especiarias do Oriente. Então, ó, os europeus chamam as terras do Oriente de Índias. Então, as especiarias das Índias, tá? Então, ó, as grandes especiarias ali que a gente tinha, pimenta, cravo, né? Tinha um grande destaque. Então, ó, eram compradas por genovenses e venezianos, que as revendiam em feiras europeias. Porém, o que eles faziam? Eles revendiam por um preço muito, mas muito alto. Por isso, chamado de especiarias. Nessas especiarias aqui também a gente pode colocar a seda, tá? Que ela tem um grande destaque e é vendida até a atualidade muito caro, certo? E aí, assim, ó, no esquema que eu coloquei aqui, quando eu cheguei nos preços muito altos, então eu coloquei assim: Portugal se lançou em busca de novas rotas para o Oriente, organizando expedições pelo Oceano Atlântico, né? Então, a fim de descobrir essas novas rotas, né? Em 1498, Vasco da Gama chegou ao Oriente, contornando o continente africano. Então, o que ele faz? Ele faz uma viagem muito maior. Então, ele tenta descobrir novas rotas e ele vai contornar todo esse continente para conseguir chegar até as Índias. Lembraram? Aí, voltando lá quando eu coloquei para vocês os preços mais altos, né, no meu esquema aqui. Então, eu coloquei assim, ó. O que acontecia também nesse período? Então, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 encareceu ainda mais os produtos, tornando-se escassos. Então, o que é escasso? Aquilo que tem pouco. Então, quanto mais caro é vendido, menor quantidade se tem, certo? Por isso que ele fica cada vez mais caro e cada vez mais escasso. Então, agora vamos para a nossa terceira unidade, que dizia lá a América e seus povos. Para a gente falar da América, a gente não pode deixar de definir os povos pré-colombianos, né? Então, eram os povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, tá? Lembra sempre disso. Os primeiros povos que a gente vai falar lá são os astecas, né? Então, eu coloquei alguns destaques para vocês, né? Então, a sociedade asteca era bastante hierarquizada, né? Então, o que acontecia? Aquela pirâmide que eu sempre falo para vocês, lá no topo, o poder supremo, que é quem está acima de tudo. Ao meio, a gente diz que são os guerreiros, né? E parte da elite. E na parte de baixo, que é aquele que sustenta toda a pirâmide e a maior parte, são os escravos, agricultores, a classe trabalhadora, certo? Que é a maioria e quem sustenta toda essa pirâmide, tá? A alimentação era formada por milho, feijão e pimenta. Então, eles viviam da agricultura, tá? Na religião, eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Além disso, eles praticavam o sacrifício humano, certo? Então, agora vamos falar sobre os maias, né? Então, qual que era a diferença? Cada cidade tinha o seu governo próprio, com características comuns. Então, o governo próprio, né? Característica linguística, alimentação, religião comum, certo? A alimentação também vinha através da agricultura, só que o grande destaque era o cacau e o milho, né? Então, a sociedade também era feita através daquela pirâmide que eu sempre coloco para vocês lá quando eu vou falar de sociedade, né? Então, ela era composta pela elite, guerreiros, funcionários da administração, artesãos e artistas, camponeses escravizados que ficavam embaixo daquela pirâmide mantendo tudo isso, tá? Na religião, eles também eram politeístas, ok? Povos incas, né? Então, o maior destaque dessa sociedade é a construção de estradas. Então, eles serviam para comunicação. Então, eles acreditavam o quê?
Quanto maior o número de estradas que eles construíssem, maior dominação eles poderiam ter, né? Por quê? Porque o objetivo era o quê? Ligar o mundo todo, né? Então, uma utopia que eles pensavam isso através das estradas. Então, eles tinham mais de 23 mil quilômetros de estradas construídas, tá? Então, o governo era centralizado no imperador, o Inca, que era considerado o filho do sol, certo? Que isso já vem também da religião, então, o grande filho do sol, tá? Também viviam da agricultura, certo? Que era baseada no milho, na batata, na quinoa, amendoim e abacate. Chegamos à nossa quarta e última unidade, né? Então, os povos do Brasil. Então, nesses povos do Brasil, a gente falou sobre os diversos povos, né? E os diferentes costumes. Então, a gente deu destaque lá nos povos indígenas, que eram os donos da terra, certo? Considerados os donos da terra no Brasil. Então, a gente colocou assim, ó, que os povos indígenas que habitavam o território brasileiro tinham diferenças entre si. Então, línguas, tecnologias, religiosidade, valores, costumes, né? Então, os grandes desenvolvimentos que cada tribo desenvolvia, tá? Eles eram nômades, né? Então, o que é o nômade? Lembra que eu expliquei? Aquele que vai para todos os lugares, ele não tem um lugar fixo, né? Viviam da agricultura, certo? E aí as tarefas também eram divididas. Então eles dividiam o quê? Entre os homens e as mulheres. Os homens geralmente eram os guerreiros, então eles tinham o papel do quê? Da caça, da pesca, tá? Então esse era o grande papel do homem. As mulheres, elas se subdividiam, tá? Então assim, quando eram nas tribos seminômades ou sedentárias, certo? Então, o que elas faziam? Elas faziam as confecções, certo? Então, os cestos, alimentação, cuidavam da agricultura também, tá? Então, as mulheres mais velhas. Então, eram aquelas mulheres que faziam utensílios de barro, tá? Ensinavam para as mulheres mais novas, tá? Elas passavam os seus ensinamentos. Aí, a gente tem um destaque que somente 3 tribos, né? 3 tribos brasileiras foram feitos esse estudo e comprovado que o que acontecia? As mulheres tinham o papel de guerreiras. Por que isso acontecia? Porque nessas tribos existiam poucos homens, certo? Então os homens, eles eram tratados a pão de ló, vamos colocar assim, né? Então por quê? Esses homens, eles eram tratados assim porque eles eram responsáveis pela reprodução e continuação da tribo. Tá? Então, por isso, as mulheres tinham o papel de serem guerreiras, de caçar, de pescar, tá? Então, somente 3 no Brasil foram feitos esses estudos e colocados que acontecia dessa forma. Agora a gente vai falar um pouco sobre a cultura indígena, tá? Então, ó, nessa primeira imagem aqui, a produção de cerâmica. Então, os vasos de cerâmica, né? Então, a representação deles ali com as pinturas como eram feitas nos corpos. Na segunda imagem é a confecção de máscaras, que é através da religiosidade, tá? As músicas e os instrumentos, né? Então, os instrumentos eram feitos com elementos da natureza. As músicas, elas representavam o som da natureza. E a pintura corporal, que desde o início dessa humanidade era colocada como uma forma de representação dos indígenas, ok? Galerinha, chegamos ao fim da nossa revisão, espero que vocês tenham gostado, relembrado bastante coisas que são bastante importantes. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, anota e me manda no positivo on que eu vou estar disponível lá, tá? Então, fiquem em casa, juízo mais juízo, beijo no coração de vocês.